fazer o cadastro de um usuário, agora em PHP, e eu vou fazer aqui como exemplo o cadastro do nome e da senha do usuário. Então, nós teremos uma tabela lá no banco de dados chamada usuários. Nessa tabela usuários, nós vamos ter três colunas. Uma delas será o ID, e esse ID ou identificador, ele será acrescentado ou aumentado pelo próprio gerenciador de banco de dados. Então, nós não vamos nos preocupar com esse número aqui. Ele deve começar com 1 e conforme eu vou acrescentando itens, o próprio SGBD ou o próprio MySQL ou MariaDB vai acrescentando os números. Mas nós vamos colocar o nome do usuário que o usuário digitou e a senha que esse usuário digitou aqui nessa tabela. Depois disso, nós vamos transferir esses formulários que nós usamos aqui com o HTML simples, nós vamos passar para o Bootstrap para vocês verem como que fica em Bootstrap esses elementos. Para começar então, para receber o nome, eu vou ter um input e esse input vai ter o type text. E também terei um input do type text, por enquanto, para a senha. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quando o usuário digitar a senha dele, ela será visível. E aí, por enquanto, nós vamos usá-la assim e depois eu vou mudar. Vou iniciar então o champ aqui. E agora eu vou acessar o phpMyAdmin para criar lá aquela tabela usuários. Então, por enquanto aqui no meu banco eu tenho só a tabela rações ou racões e vou criar aqui uma nova tabela. Para criar essa tabela eu venho aqui nessa parte de baixo aqui, quando eu aperto no banco, tem aqui criar tabela ou create table e eu coloco o nome e a quantidade de colunas. No meu caso serão 3, porque eu terei só o nome e a senha do usuário e o identificador dele. E aperto ir. Então, aqui será um ID, o identificador. Vou marcar aqui como autoincremento e ele já marca automaticamente aqui primary key. Depois terei um nome, que será um varchar de mais ou menos 200. E agora eu terei aqui a senha. A senha, ela será um varchar também, mas eu não posso colocar aqui, por exemplo, apenas 20 caracteres ou 200 caracteres. Por quê? Essa senha, mais tarde, nós vamos fazer o seguinte com ela. Por enquanto, eu estou recebendo essa senha 1, 2, 3, 4, 5, o usuário vê que ele está digitando isso, o servidor recebe isso, ou o PHP recebe isso e coloca lá no banco, lá na tabela usuários, esse mesmo número que ele recebeu, 1, 2, 3, 4, 5. Mais tarde, o que nós vamos fazer? Nós vamos criptografar essa senha e, e quando ela chegar lá no banco, ela vai chegar a algo que o usuário, se ele acessar o banco de dados, ele não vai conseguir enxergar essa senha. Então, ao invés de usar só isso aqui, nós vamos colocar lá uma senha criptografada. E aí, toda vez que eu receber a senha do usuário, eu preciso criptografá-la para verificar se é aquele código que foi armazenado. Então, por enquanto, nós vamos colocar um valor bem alto lá, mas a senha do usuário poderia ser, por exemplo, apenas 20 caracteres. Mas por conta dessa questão de que depois ela será criptografada, eu preciso colocar mais caracteres aqui,
porque ele não é criptografado com a mesma quantidade da senha original. Para criptografar a senha, nós vamos utilizar essa função hash, que gera um valor aqui hash. Ela recebe o algoritmo e o dado que será criptografado. No caso do algoritmo, nós vamos usar algo como o SHA-512 aqui. Então, nós vamos utilizar esse algoritmo e aí basta colocar aqui como primeiro argumento esse SHA-512 e em seguida a senha do usuário. E essa função retorna a string contendo a mensagem lá criptografada pelo o PHP. Nós vamos colocar aqui então como 256 caracteres para abarcar aquele algoritmo SHA-512 e depois algum outro algoritmo que você quiser utilizar no lugar desse SHA-512. Então, salvei aqui e agora nós temos lá a tabela usuários. E aí nós vamos ver qual que é o SQL que eu preciso para inserir um nome e uma senha. Por exemplo, fulano 12345, o comando SQL é esse comando aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse comando aqui na página PHP que vai receber o nome e a senha e ele vai fazer a inserção automaticamente ou utilizando o PHP desse dado que o usuário digitou. Então, aqui no htdocs, eu vou tentar criar uma nova pasta aqui chamada Pet Shop e vamos tentar criar o nosso site todo aqui nessa pasta Pet Shop. Então, vou criar primeiro o arquivo que recebe os dados e vou chamar ele de cadastro usuário.php. Aqui no arquivo cadastro usuário, nós teremos um formulário que vai receber os dados do usuário. Então, nós teremos aqui três campos. O primeiro deles vai ser onde o usuário digita o nome dele. E aí aqui, então, eu colocarei o name igual a nome. O segundo vai ser onde ele digita a senha. E aqui eu vou deixar por enquanto o type text e colocar o name igual a senha. E o último aqui é o botão de envio, então eu só vou trocá-lo para submit e o vale enviar ou cadastrar. Agora nós precisamos criar essa página recebeusuário.php. Nesta página nós recebemos e cadastramos o usuário no banco.
Então, por enquanto, aqui na primeira página nós recebemos o nome e a senha do usuário, mas o usuário vê a senha que ele está digitando e aperta cadastrar. E na página recebe o usuário, nós vemos aqui o que foi recebido, no caso o nome em get e senha. E aí o conteúdo foi o fulano, exatamente aquilo que o usuário tinha digitado na página anterior. Então nós vamos usar aquele comando SQL para guardar esses dados agora. Então, vou criar aqui um usuário, que vai ser aquilo que ele digitou lá em nome, e senha vai ser igual ao que ele digitou no campo com name igual a senha. Por enquanto, nós exibimos porque nós estamos fazendo teste aqui na página. E nós vamos usar esse comando SQL aqui, o insert into usuários, o ID nome e senha, o ID nós vamos passar o null e em nome nós vamos passar o que o usuário digitou e em senha também o que ele digitou. Então nós vamos colocar isso aqui numa variável chamada comando, pode ser comando SQL, e isso será uma string que começa aqui, termina aqui, e no lugar de fulano eu vou colocar o nome que o usuário digitou, e no lugar de senha eu vou colocar aquela variável senha lá. Pronto. Agora basta usar aqueles comandos lá do MySQL e Query para utilizar esse comando insert lá na página. Então a primeira coisa é criar uma conexão com o banco de dados, está aqui nesse link, verificar se não ocorreu um erro nessa conexão e, em seguida, utilizar aqui a query. No nosso caso, nós vamos usar, por exemplo, essa daqui. Ó. Então, nós vamos testar se o que foi retornado da query foi true. Se foi, então nós falamos que o usuário foi cadastrado com sucesso. Então, aqui nós teremos esses três itens. Aqui, ao invés de link, eu vou colocar que é uma ligação. E aí, aqui eu vou mudar. O meu usuário é root, não tem senha, e o banco, nesse caso, se chama banco. E você precisa ajustar para o seu caso aí. Aqui ele está verificando a conexão. E aí, se houve algum erro, ele vai imprimir aqui que a conexão falhou. E, em seguida, ele vai estar usando aquela SQL para inserir. Então, aqui ele vai usar MySQL Query na ligação e vai usar o comando aqui. Eu não vou colocar o comando aqui direto, eu coloquei ele numa variável SQL, então comando SQL, e aí essa query ela retorna true se foi tudo bem lá nessa query, aqui está o retornado, olha, retorna false se ocorreu alguma falha, e para select, show, describe, retorna um objeto. Para o resto das queries, vai retornar true. Então, no nosso caso, como não é select, show, describe ou explain, é um insert, ele vai retornar ou true ou false. Então, nós podemos fazer esse teste aqui para verificar se está true e podemos imprimir para o usuário. Olha, o usuário cadastrado com sucesso, no caso de true. Se
ocorrer algum outro problema, erro no cadastro. Aí coloca aqui, olha, comando. E já coloco o comando aqui para nós verificarmos qual que é o comando SQL que gerou o erro. Então, vamos voltar aqui, colocar ciclano, por exemplo, e a senha 1234. E aperto cadastrar. Olha, ele recebeu o ciclano e 1234 e falou aqui que o usuário ciclano foi cadastrado com sucesso. Agora, se nós olharmos lá no banco, lá na tabela usuários, eu tenho lá agora esse ciclano, não importa com o ID, que eu não controlo, quem está controlando é o MariaDB, e ele colocou aqui o ciclano que eu tinha digitado e 1234. Quer dizer, essa página agora já está funcionando. Então, eu não vou mais imprimir aqui que ela recebeu o usuário e senha, porque eu já sei que ela está funcionando. E aí, nós podemos agora partir para aquela parte lá da criptografia da senha. Porque essa senha aqui, olha, ela está à vista do administrador do banco de dados. E isso não fica legal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar essa senha em uma senha criptografada antes de colocá-la aqui dentro do banco de dados. Para isso, nós vamos usar aquela função hash com aquele algoritmo SHA-512. Então, aqui, hash recebe o algoritmo e o dado. No caso aqui, o algoritmo é uma string contendo o algoritmo e no nosso caso, nós podemos verificar aqui qual que é esse algoritmo com essa função aqui, quais são os algoritmos permitidos aqui. Então, nós vamos fazer aqui um var dump do hash algos, só para nós vermos quais são os algoritmos que estão disponíveis aqui. Então, são todos esses. Acho que o printr é o melhor mesmo, porque ele já vai imprimir de uma maneira que nós leiamos mais simples, né? Então, aqui nós temos o SHA-3, SHA... E cadê o SHA-512? Tá aqui, ó, SHA-512. Então, nós podemos usar esse SHA-512 aqui como algoritmo lá para criptografia. Então, essa senha aqui é a senha que nós recebemos e a senha criptografada é igual é aquela que nós passamos o algoritmo SHA-512 na senha. E aí, essa senha aqui é a que nós vamos usar para colocá-la no banco. Se você olhar aqui, ela não mais terá aquela 1, 2, 3, 4 que foi digitado, mas olha como veio aqui, como ele imprime. Isso aqui é a senha criptografada. E aí, nós vamos usar essa variável no lugar da senha aqui. E aí, lá no banco vai ficar com essa nova senha. Então, eu vou digitar um novo usuário aqui, o Beltrano. Nós vamos colocar a senha apenas 123. Olha, o Beltrano foi cadastrado com sucesso. Agora vamos ver qual que é a senha do Beltrano aqui na tabela usuários. Olha lá, Beltrano tem essa senha aqui. Quer dizer, essa senha aqui com 128 caracteres é a senha criptografada do Beltrano. E aí o administrador não vê mais a senha do usuário. Alguém que invadir esse sistema não vê diretamente a senha do usuário. E aí toda vez que eu receber aquela senha do usuário, eu preciso transportar ela para senha criptografada para então comparar lá no banco.
Então, aqui agora, nós já temos o cadastro, acho que está faltando só fechar essa ligação lá no cadastro, aqui no MySQL Query. Eu preciso, depois que terminou tudo, eu preciso encerrar aquela ligação com essa função MySQL Close, e aí sim nós temos o fim aqui. Então, essa página de cadastro já está pronta desse jeito. Ela consegue cadastrar a senha criptografada e avisa ao usuário lá que ele foi cadastrado com sucesso. Pronto, agora o que eu quero? Eu quero que você faça uma página com um cadastro completo do seu usuário. E aí você vai fazer com aquilo que você acha que é um cadastro completo. Aqui no meu caso foi nome e e-mail, e eu preciso que você crie uma página com pelo menos cinco itens. Tá? Pode usar ainda o nome e senha, como eu usei, mas você precisa colocar, por exemplo, e-mail, CPF do usuário e talvez o endereço desse usuário também seja interessante.